suas testemunhas. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versos 29 a 32. Quero agora considerar com vocês a declaração do início do versículo 32. Somos testemunhas acerca destas palavras. Os apóstolos estavam sob julgamento porque estavam pregando Jesus Cristo, crucificado e ressurreto, como Filho de Deus e o único meio de salvação. E estavam prontos até mesmo a enfrentar a morte antes de cessar de pregar este grande e maravilhoso nome. No entanto, o fato que nos confronta é que há muitos para quem Jesus Cristo e sua morte não significam nada. Eles não têm nenhum interesse por ele. Na verdade, são ferozmente opostos ao cristianismo e o ridicularizam, e as autoridades aqui em Atos capítulo 5, assombrosamente, à vista de tudo o que acabara de acontecer, pertenciam a essa categoria. É isso que deve prender a nossa atenção. Por que os membros do Sinédrio se opuseram aos apóstolos e à sua mensagem? Não muito tempo antes, permitam que eu lembre a vocês, as autoridades judaicas tinham rejeitado o nosso bendito Senhor e tudo o que ele havia dito e feito. Hoje é domingo de Ramos. Pense em tudo o que aconteceu entre o primeiro domingo de Ramos e aquela morte na cruz do Calvário. Observe que o nosso Senhor teve que suportar os sofrimentos pelos quais ele teve que passar. Como vocês explicam o despeito e a malignidade dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, do partido dos herodianos e de todos os demais? Todos eles conspiraram contra ele e persuadiram a turba a gritar: fora com ele, crucifica-o. Ora, qualquer pessoa inteligente deveria querer logo perguntar: por que isso? O que é que houve com essa gente? Certamente só pode ser a maior tragédia da história da raça humana ter acontecido aquilo. Na verdade, está acontecendo ainda. Quem é que explica isso? Parece-me que só há uma resposta fundamental a essa questão. E esta é: estas pessoas se recusaram a encarar os fatos. É isso que é tão surpreendente quanto a elas, quando as examinamos meramente do ponto de vista psicológico. É um perfeito caso de homens serem confrontados pelos fatos e, contudo, não os verem. Num sentido, não se permitem vê-los. Por isso os apóstolos replicam como replicam. Eles disseram: certamente vocês não podem proibir-nos de relatar estes fatos. Nós somos testemunhas. A resposta dos apóstolos, nós somos testemunhas, centraliza a nossa atenção no fato de que as autoridades se recusaram a encarar os fatos. Essa foi a essência do problema. O problema dos membros do Sinédrio era que eles eram tão dominados por seus preconceitos que não viam as coisas como estas eram. O problema com nosso Senhor, no que se refere a estes escribas, fariseus e saduceus, era que ele não se enquadrava no esquema deles. Ele quebrava todas as regras. Ele contrariava tudo aquilo que eles sempre tinham defendido e por tudo aquilo que eles sempre tinham ensinado ao povo. E por isso o odiavam. E não esqueçamos os fatos. Estes homens que se opuseram aos apóstolos eram judeus, eram os mestres do povo e especialistas nas escrituras do Velho Testamento. Mas eles tinham entendido mal as escrituras. Toda a tragédia dos homens e das mulheres em pecado é que a mente deles ficou distorcida. A dificuldade dos líderes judaicos era que os preconceitos de que eram vítimas os cegaram para a verdade dos fatos que saltavam aos seus olhos. As próprias escrituras que eles ensinavam provavam que eles estavam errados. Disse-lhes o nosso Senhor: examinai as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5,39. Todavia,
Era em nome dessas escrituras que eles se opunham a ele e que finalmente ocasionaram a sua crucificação. Seu preconceito cego é ilustrado pelo modo como eles trataram os apóstolos, apesar de alguns fatos claros. O fato da pessoa do nosso Senhor, o fato dos eventos do dia de Pentecostes e o fato do que aconteceu com os próprios apóstolos. Ora, o nosso Senhor já havia dito aos apóstolos: se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. João 15, verso 20. Ele os tinha advertido de que não esperassem ser recebidos de braços abertos. Muito ao contrário. Ele declarou: se chamaram Bezebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10, 25. E suas palavras foram comprovadas aqui em Atos capítulo 5. Pois bem, já consideramos a oposição das autoridades de Jerusalém. Os apóstolos as deixaram francamente perplexas. Não conseguiu entendê-los ou explicá-los. Lemos em Atos 4, verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se. Mas eles não quiseram nem considerar os fatos. Seu argumento era que estes homens só podiam estar errados porque não eram escribas ou fariseus. Eram homens iletrados e ignorantes e, portanto, qualquer coisa que dissessem era errada. Era inconcebível que pudessem estar certos. Eles tinham que estar errados e, portanto, estavam errados. Esse tipo de argumento é proferido por pessoas cegadas pelo preconceito. Além disso, os líderes religiosos não estavam somente encarando os fatos sobre o nosso Senhor e sobre os eventos do dia de Pentecostes. Também não estavam encarando o fato de que este homem coxo tinha sido curado. Permita-me usar o jargão jurídico. Havia uma causa em juízo, e essa causa era um homem coxo, de nascença, agora ali de pé, tendo os ossos dos seus pés e tornozelos recebidos força. Esse era um fato que saltava aos olhos deles, mas não tomaram em consideração. Se o fizessem, teriam que mudar de opinião e de atitude, porque o fato da cura exigia uma explicação. Então as autoridades foram também confrontadas por informações de que estes mesmos homens que agora eles estavam acusando e que tinham sido postos no cárcere na noite anterior, tinham sido libertados por um anjo. Ora, cresce eles em anjos ou não, e os saduceus não criam, deviam acreditar na evidência que tinham diante dos seus olhos e dos seus ouvidos. Os oficiais enviados para tirar os apóstolos da prisão tinham informado que as portas da prisão estavam trancadas e que os guardas estavam postados do lado de fora, junto das portas trancadas, porém as celas estavam vazias. Então chegou um mensageiro com a notícia de que os prisioneiros estavam pregando no pátio do templo. Foram enviados soldados para tornarem a deter os apóstolos e trazê-los de volta. E ali estavam eles, sob julgamento. Todas estas coisas eram meramente fatos. E o Sinédrio nem tentou considerar ou explicar os fatos. Varreram-nos para um lado, posto que o Sinédrio disse que estes homens estavam errados. Eles estavam errados. É assim que a incredulidade sempre argumenta. Mas os apóstolos disseram: vocês nos disseram que não preguemos, porém não podemos atendê-los porque temos que obedecer a Deus antes que aos homens. Não podemos ficar calados. Somos testemunhas vivas. Temos que dar testemunha de algo que vimos, sabemos e comprovamos. Pois bem, eu chamo a atenção para a atitude do Sinédrio, porque as pessoas continuam iguais. Não se interessam pelo nosso Senhor. Por isso, são contrárias à pregação. Se pudessem, a proibiriam. Os homens e as mulheres modernos se aborrecem com a fé cristã. É por isso que eles zombam e riem dela e fazem piadas ladinas a respeito dela. Odeiam-na exatamente pela mesma razão que as autoridades judaicas a odiavam, porque se recusam a encarar os fatos. Bem, eu mostrei a vocês que os membros do Sinédrio ignoraram os fatos. As pessoas modernas rejeitam-nos com base no que elas alegam ser a maneira sábia, erudita. Aborda o Novo Testamento, que é o registro destes fatos, com o seu conhecimento moderno, especialmente o seu conhecimento científico, e elas começam dizendo que não acreditam nos fatos. Noutras palavras, em vez de encarar os fatos, sentam-se em juízo contra eles, decidindo que algumas coisas são fatos e outras não. E é interessante que fazem isso baseados no que denominam crítica histórica e literária.
termos subordinados ao título geral de alta crítica. Esse é um processo sumamente interessante. Permita-me citar um conhecido seguidor da alta crítica. Diz ele que rejeita tudo o que ele lê na Bíblia, no Novo Testamento e até nos Evangelhos, que não se coadune com o que ele sente acerca de Jesus e com o que ele pensa que Jesus teria feito. Esse é o seu padrão de julgamento. Agora eu quero mostrar-lhe como este moderno homem do Sinédrio se conduz e como apresenta os seus argumentos, como ele se evade dos fatos. Que é que este homem sabe sobre o Senhor Jesus Cristo? Bem, ele concorda que só sabe o que lê na Bíblia, mas nos diz que na leitura da Bíblia ele recolhe uma impressão sobre Jesus. Ele acha que o conhece. Ele usa uma ilustração para explicar o que ele quer dizer. Diz ele que, depois de haver lido A Ilha do Tesouro, acha que conhece o personagem Long John Silver. Ele sabe quais são as coisas que ele diria e que não diria, e as coisas que ele faria e que não faria. Diz ele que se encontrasse em A Ilha do Tesouro alguma coisa que ele acha incoerente com o Long John Silver, que ele conhece, não acreditaria nisso. E ele nos diz que faz exatamente a mesma coisa com o relato bíblico sobre Jesus. Daí, quando vê que o nosso Senhor fala em juízo e punição, ele diz: não acredito nisso. Ele não disse isso. O Jesus que eu conheço não teria a mínima possibilidade de dizer uma coisa como essa. Em consequência, a metade dos fatos dos evangelhos é descartada imediatamente. Muitos dos fatos restantes são explicados de acordo com diversas teorias e de acordo com os ditames do conhecimento moderno. Os milagres são impossíveis, claro, e, portanto, não acontecem. Mas vocês dirão: que dizer da narrativa de milagres nos 4 evangelhos? Bem, vem a réplica. Agora sabemos pelo estudo de psicologia que os povos primitivos estão sempre prontos a acreditar em magia. Até hoje há pessoas que acreditam na astrologia e que estão prontos a aceitar qualquer coisa que seja maravilhosa e prodigiosa. Pois bem, estes primeiros cristãos eram pessoas simples, primitivas, ignorantes e iletradas, e assim, naturalmente, estavam prontas a acreditar em milagres. Nós, porém, sabemos que a ciência já provou que milagres não podem acontecer. Esta última declaração não é verdadeira, claro, não se pode provar isso. Declarações como essas são feitas dogmaticamente. Não obstante, os milagres são descartados. E assim os fatos são manipulados e distorcidos para se ajustarem ao que você pensa, como era o Senhor Jesus Cristo, ao que você pensa que ele diria, ao que você pensa que ele faria, ao que você pensa que foi a causa da sua morte. E a coisa chega simplesmente a isso. Jesus era um bom homem, estava adiante do seu tempo e não era bem compreendido pelo mundo, como acontece com muita gente boa. Embora sentenciada à sua morte cruel e vergonhosa, não mostrou amargor nem azedume, mas perdoou as pessoas que o levaram à morte. Sua morte foi o supremo exemplo de resistência passiva, de pacifismo, se vocês o preferirem. Seu ensino era que devemos ser bondosos, amáveis e justos, e que devemos amar as pessoas, ainda quando nos odeiam. Devemos fazer o melhor que pudermos para cultivar um espírito bonito, amoroso e bondoso. E nos dizem que isso é cristianismo. Agora deixe que eu lhes faça algumas perguntas. Esse conceito sobre o Senhor Jesus Cristo explica a história cristã? Seria isso uma explicação adequada da origem e da longa história da igreja? Teria ela vindo a existir se essa fosse a verdade? Como começou a igreja e qual é a sua mensagem? Há somente o meio de descobrir a resposta a estas perguntas, e esse meio é fazer justamente o que estamos fazendo, estudar estes primeiros capítulos de Atos. E quando lemos este livro, vemos que o cristianismo não é mero ensino, não é uma filosofia ou um ponto de vista, nem tampouco mera atitude para com a vida. É primeiramente e acima de tudo algo que aconteceu na história. A igreja veio a existir como fruto desses eventos históricos. Observe os apóstolos, são eles homens por meio dos quais a igreja foi iniciada e edificada. Ninguém pode negar isso. Então, o que é que eles pregavam e ensinavam? Eles eram homens ignorantes e incultos. Não eram homens que poderiam tecer teorias filosóficas e políticas.
Não compunham poesias e não tiveram maravilhosas experiências místicas, eram pescadores. E o que fizeram foi registrar fatos. Nós somos testemunha destas coisas, disseram eles. No sentido, eles não tinham nada sobre o que falar, exceto certos eventos históricos e o significado e a relevância desses eventos. Permitam-me tomar emprestada uma frase que Pedro usou quando, já idoso e perto do túmulo, escreveu a sua última carta. Diz ele: enquanto for deixado neste mundo, vou lembrá-los destas coisas. Vocês as conhecem, mas sempre as estão esquecendo. Vê 2 Pedro 1, verso 12. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Por quê? Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. 2 Pedro 1, versos 13 a 16. Pois bem, aí está numa frase, não seguindo fábulas artificialmente compostas. Estes apóstolos não pregavam contos de fadas, não eram romancistas dotados de vívida imaginação, capaz de fazer de um simples aldeão um grande mestre religioso. Não, isso é o que o mundo faz. Eles eram incapazes de fazer isso. Eram repórteres dos fatos. Assim ali estava Pedro, no fim da sua vida, simplesmente dizendo o que tinha dito logo no início da sua carreira como apóstolo. Somos testemunha destas coisas, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Portanto, a mensagem cristã, primeiramente e acima de tudo, é um registro de fatos. Livrem-se dessas ideias de que o cristianismo é tão somente um ponto de vista. O ensino moderno é que não importa se ficar comprovado que todos os fatos são falsos. Bultmann, que é professor na Alemanha, fala sobre desmitologizar as escrituras. Não importa, diz ele, se todos os fatos se foram. Na verdade, ele se descarta praticamente de todos eles, exceto o fato de que o homem Jesus morreu numa cruz. No entanto, ele diz que isso não importa porque o ensino permanece. Pois bem, se alguma vez existiu alguma contradição da pregação dos apóstolos, é isso. Se você eliminar os fatos, deixa de haver cristianismo. Já não há mensagem. E é isso que estou tentando lembrar vocês nesta noite de Domingo de Ramos. O nosso Senhor entrou cavalgando em Jerusalém naquele Domingo de Ramos, montado no jumentinho. Esse é um fato da história. Um fato tão definido como o fato de que este país foi invadido por Júlio César. Os apóstolos eram homens muito honestos. Posteriormente, 2 deles, Mateus e João, escreveram os seus evangelhos. Os outros 2 evangelhos, de Marcos e de Lucas, indubitavelmente, dependeram da pregação dos apóstolos e do que eles relataram aos escritores. Vê-se a prova da sua honestidade no fato de que se dispuseram a contar-nos alguns detalhes não muito lisonjeiros a respeito deles próprios. Ele nos diz francamente que houve tempo em que não entendiam as coisas que estavam vendo. Se vocês lerem os 4 evangelhos, verão os apóstolos tropeçando, murmurando, queixando-se, caindo em todo tipo de erro. Não entenderam os fatos senão após a ressurreição e especialmente após os eventos do dia de Pentecoste. Os apóstolos imaginavam que o nosso Senhor era tão somente homem como todos os demais, e lemos nos evangelhos que, quando ele morreu na cruz, eles se dispersaram. Eles eram judeus e esperavam que o seu Messias seria uma grande figura militar, que os libertaria da tirania e escravidão de Roma e restauraria Israel, colocando-o como a maior nação militar do mundo. Mas ele não fez isso. Quando foi crucificado em fraqueza no madeiro, ficaram sem saber em que posição estavam. Ficaram na maior confusão. Há uma esplêndida descrição em João capítulo 21 de que alguns deles que estavam sentados juntos, até que, afinal, Pedro disse impulsivamente: bem, eu vou pescar. Podia não entender coisa alguma, porém, disso ele entendia. Todas as afirmações e o ensino, e para terminar desse jeito, eles não puderam acompanhar isso, mas, como fruto do ensino ministrado pelo nosso Senhor depois da ressurreição e do posterior batismo com o Espírito Santo, eles entenderam.
Disseram: agora podemos contar a vocês. Vamos narrar-lhes os fatos e vamos dizer-lhes o significado e a relevância dos fatos. Nós somos testemunhas destas coisas. Quais serão então estas coisas? Que é o cristianismo? Quais são os fatos em que se baseia a mensagem cristã, a verdade cristã? Bem, à semelhança dos apóstolos, quero apresentá-los a vocês. Não me desculpo. Vocês já ouviram estas coisas, mas vocês creem nelas? Vocês estariam como estão se realmente crescem nelas? Vejam se você reage ao nosso Senhor Jesus Cristo da maneira tão belamente exposta por aquele hino. Este é meu amigo, em cujo doce louvor todos os dias alegre eu passaria. Samuel Crossman. Esse é o teste. Se você não reage dessa maneira, você conhece os fatos, porém não compreendeu o seu significado e a sua relevância. Você não foi cativado e capturado por eles, como estes homens foram. Ali estavam homens que preferiram morrer, acontece, e não pregar a glória do Filho de Deus como o único Salvador do mundo. Permita-me, pois, examinar brevemente os fatos. Primeiro, a pessoa do nosso bendito Senhor. O Deus de nossos pais levantou Jesus. Isso é cristianismo. É Cristo. É este Jesus. E estes apóstolos disseram que eram suas testemunhas. Pensem neles, Pedro, Tiago, João e os demais. Tinham estado com ele. E desde o princípio tinham sentido que havia algo estranho e incomum em torno dele. Tinham sentido a sua autoridade. Tinham sentido uma nota de comando. Ele não tinha vindo com toda a cultura da lei ou da filosofia dos gregos. Ele não tinha vindo das academias ou do meio dos alunos dos rabis que se reuniam para estudar nos pórticos do templo. Ele não era nenhum grande dignitário romano, versado na lei e na arte de governar. Não, ele tinha sido simplesmente um galileu comum, um carpinteiro, filho de José e de Maria. Todavia, eles nunca se esqueceram de que um dia, quando Pedro e João e seus irmãos consertavam as redes em seu barco, este Jesus viera e lhes dissera: sigam-me. E eles deixaram seu pai, o barco e suas redes e o seguiram. Havia depois outro homem, Mateus, que fora um coletor de impostos. Lembre-se de que só os homens mais mercenários se tornavam coletores de impostos. Nenhum judeu seria coletor de impostos para o opressor, o conquistador. Mas alguns judeus se humilhavam e se rebaixavam ao ponto de aceitar esse trabalho por dinheiro e para progredirem. Mateus, o coletor de impostos, estava sentado na alfândega quando Jesus passou por ali e lhe disse: segue-me. E de pronto Mateus deixou o livro-caixa, o caixa e tudo mais e seguiu Jesus. Permita-me lembrar-lhes outra ocasião. Certa tarde, o nosso Senhor tinha separado Pedro, Tiago e João dos demais apóstolos. E lhes tinha pedido que subisse com ele ao alto de um grande monte. No topo, ele de repente havia sido transfigurado diante deles. Seu rosto e sua roupa começaram a brilhar. Um fulgor irradiava dele, da sua presença, e suas vestes ficaram mais brancas e mais brilhantes do que qualquer lavandeiro da terra as poderia deixar. Cobrira-os uma nuvem luminosa, e eles ouviram a voz vinda das nuvens que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus 17, verso 5. Muito mais tarde, em sua velhice, Pedro escreveu: e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. 2 Pedro 1, verso 18. E, com efeito, os apóstolos estavam dizendo a mesma coisa aqui em Atos. Eles tinham visto o Jesus que eles tinham visto de repente transformado e transfigurado, e algo do esplendor da glória eterna promanara dele. Eles eram testemunhas destas coisas. Isso é cristianismo. Não o que um homem inteligente pensa, seja bispo, seja qualquer outro. Não, não. É esta bendita pessoa e o impacto que ele tinha exercido sobre estes homens, por meio dos quais o cristianismo teve início. E há um testemunho ainda mais maravilhoso do poder da sua personalidade. Somos informados no Evangelho de João de que, quando nosso Senhor estava para ser preso, ele olhou para Judas, que estava conduzindo soldados para o prender, e disse: a quem buscais? Lemos então esta coisa sumamente espantosa. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. João 18, verso 6. Ele não tinha uma espada, estava completamente indefeso e, contudo, quando estes soldados com suas espadas e varas vieram prendê-lo,
Quando ele falou, eles caíram por terra. Que é isso? Quem é este? Nós somos testemunha destas coisas. Havia também, naturalmente, os milagres do nosso Senhor. Estas extraordinárias demonstrações do poder divino. João lhes chama sinais. Seu propósito era primariamente que servissem de sinais para autenticarem a sua pessoa, para fazer o mundo saber quem ele era. Uma tarde em que ele estava lidando com aqueles judeus que não criam nele, ele usou certo argumento. Disse-lhes: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 14, verso 11. Encare os fatos. Examine os fatos. Mas é justamente isso que eles não querem fazer. Houve outra ocasião em que Pedro e alguns dos seus companheiros estiveram pescando e trabalharam arduamente a noite inteira, sem pegar nenhum só peixe. Na manhã seguinte, o nosso Senhor lhes disse que avançasse mais no lago e lançasse as suas redes. Mestre, Pedro lhe disse, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Os discípulos lançaram a rede às águas e apanharam tantos peixes que a rede se rompeu. Qual foi o efeito sobre Pedro? Ele era perito pescador e um homem audaz, um sujeito corajoso. Não tinha medo de ninguém. Quando viu aqueles peixes, entendeu e disse ao nosso Senhor: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Lucas 5, versos 2 a 8. Pedro reconheceu ali um poder não terrenal, um poder superior ao humano, uma coisa divina. Se vocês lerem os 4 evangelhos, são estas as espécies de frases que verão do começo ao fim. Hoje vimos prodígios, Lucas 5, 26. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Mateus 9, verso 8. Os apóstolos eram testemunhas destas coisas e agora lhes diziam que não pregasse mais em nome deste Jesus. Eles disseram: ora, isso é uma coisa monstruosa. Nós vimos a demonstração do seu poder divino. E depois havia o ensino do nosso Senhor. Aqui também todos se sentiam batidos por sua autoridade. Lemos no fim do Sermão do Monte que quando ele terminou de pregar, o povo reconheceu que ele os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 29. Os escribas e fariseus citavam autoridades. Em sua inteligência diziam: Gamaliel disse isto, Gamaliel disse aquilo. E atualmente, os escritores fazem citações uns dos outros. Esse é o seu sinal de cultura. Todavia, ali estava um homem que falava com sua própria autoridade, e todos estavam impressionados. Soldados foram enviados um dia para prendê-lo, mas voltaram sem ele. Onde está o prisioneiro? Perguntaram os líderes. Por que não o trouxeram? E só puderam dar uma resposta. Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7, 46. Além disso, este mestre fez tremendas reivindicações para si. Ele disse: eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Leia os fatos antes de começarem a falar. O cristianismo não é algo acerca da sua opinião. Vocês têm preconceitos, como eu tive outrora. Tome os fatos e eles começarão a falar. Descubram o que ele disse acerca da sua terrível morte. Vão de volta ao Monte da Transfiguração, a ocasião em que Moisés e Elias apareceram e começaram a conversar com ele. Sobre o que conversaram? Não seria uma coisa chocante, vergonhosa, louca, as pessoas discutirem sobre o cristianismo quando nem conhecem os fatos? Sejam honestos. Não sejam como o Sinédrio. Vocês sabem sobre o que Moisés e Elias conversaram com ele? Falaram da sua morte, a qual devia cumprir-se em Jerusalém. Lucas 9, 31. Lá no Monte da Transfiguração, eles falavam com ele sobre a sua morte. E vocês se lembram do seu ensino? Quando estavam em Cesareia de Filipe, o nosso Senhor perguntou a estes mesmos apóstolos, cujas palavras estamos estudando em Atos capítulo 5. Quem diz os homens a ser o Filho do Homem? Bem, responderam eles. Uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E o nosso Senhor replicou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro logo se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o nosso Senhor disse a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, versos 3 a 17. E então ele passou a falar
a respeito da fundação da igreja sobre a fé declarada por este apóstolo e sobre a de todos os outros que tinham a mesma fé. Mas depois o nosso Senhor fez uma coisa espantosa. Imediatamente após a grande confissão de Pedro, nos é dito: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Este, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, versos 21 a 23. O nosso Senhor frequentemente ensinava os seus seguidores acerca da sua morte. Disse ele: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. E porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Certa ocasião, alguns gregos vieram vê-lo. Notícias sobre ele tinham se espalhado, e estes gregos perguntaram a Filipe se poderiam ter uma entrevista com Jesus. Entretanto, o nosso Senhor não quis vê-los. Em vez disso, mandou-lhes esta resposta: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, versos 23 e 24. E o nosso Senhor continuou e disse: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, referência à crucificação, todos atrairei a mim. João 12, versos 31 e 32. E imediatamente, antes disso, ele tinha orado a seu pai: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. João 12, versos 27 e 28. Bem, estes apóstolos estavam com Jesus quando ele fez essa oração e ouviram a voz do céu dizendo em resposta: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Conta-nos João que o povo que estava ao redor de Jesus também ouviu a voz, e alguns disseram que tinha sido um trovão e outros que um anjo lhe tinha falado. Mas Jesus disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. João 12, versos 28 a 30. Noutra ocasião disse o nosso Senhor: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versos 14 e 15. Ele disse aos seus discípulos quando eles estavam tentando defendê-lo no fim: não resistam. Mete no teu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Mateus 26, versos 52 e 54. E em sua oração final a seu Pai, que sem dúvida os seus discípulos o ouviram oferecer, disse ele ao Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. João 17, verso 4. E nessa oração ele disse: e por eles me santifico a mim mesmo. Versículo 19. Querendo dizer com isso que ele estava pronto para dar-se como sacrifício a ser oferecido a Deus pela quebra da sua santa lei. Quando alguns fariseus advertiram Jesus de que não subisse a Jerusalém porque o rei Herodes estava à espera para matá-lo, ele disse: ide e dizer àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Lucas 13, versos 32 e 33. Ouça-no dizer nos últimos dias da sua vida na terra, enquanto contemplava a cidade de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus 27, 37 e 38. Esse foi o seu ensino, e estes homens o tinham ouvido. Não o entenderam naquele tempo, porém tudo lhes voltou depois da sua morte e ressurreição. Os apóstolos tinham testemunhado também a injustiça do julgamento do nosso Senhor. Pedro se havia infiltrado no pátio, lembram-se?
porque queria ver o que estava acontecendo e, contudo, negou o seu mestre, porque estava com medo. Mas nunca esqueceu as coisas que tinha ouvido e que lhe foram ditas. Este carpinteiro tinha arrazoado e argumentado com Pôncio Pilatos, falando-lhe sobre um reino, a quem ele chamava meu reino. Ali estava um representante do imperador romano, do Império Romano, e seu grande sistema de governo. Mas ali estava diante dele este homem comum, por assim dizer, que disse: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. Nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. João 19:11. Ele sabia o que estava fazendo. Ele falava com autoridade. Ele falava como um rei. Os apóstolos tinham ouvido também outra coisa, uma coisa muito pertinente ao argumento aqui, diante deste grande conselho, o Sinédrio. As autoridades lhe disseram: eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Atos 5:28. No entanto, os discípulos tinham ouvido dizer algo parecido com isso noutra ocasião. Pilatos tinha argumentado com os líderes religiosos numa tentativa de libertar Jesus, mas eles se haviam recusado a ouvir. Então Pilatos lavara as suas mãos na presença deles todos e tinha dito: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, versos 24 e 25. Assim eles assumiram a responsabilidade e agora estavam fazendo objeção a isso. É sempre assim, o caráter ridículo da incredulidade. E então, finalmente, os apóstolos tinham testemunhado a morte do seu Senhor na cruz. Eles sabiam que essa morte não foi acidental. Sabiam que ele tinha manifestado o firme propósito de ir a Jerusalém. Lucas 9:51. Eles o tinham advertido e tinham feito tudo o que puderam para detê-lo. Mas ele havia dito que tinha que ir. Ele dissera: que não suceda que um profeta morra fora de Jerusalém. Lucas 13:33. Ele tinha prosseguido deliberadamente. Ele tinha cavalgado para a sua morte. E em Jerusalém ele tinha sido cravado numa cruz. Entretanto, que vocês o ouvem dizer ali: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27:46. É uma citação do Salmo 22. Toma a liberdade de concitá-los a lerem aquele salmo e depois a lerem qualquer das narrativas da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Vocês verão que a morte do nosso Senhor foi um cumprimento literal dos detalhes descritos no Salmo 22. E então os seguidores do nosso Senhor notaram a rapidez com que ele morreu. A morte por crucificação era um processo muito lento, mas quando os soldados vieram às 3 horas, viram-no já morto. E todos se admiraram dele ter morrido tão depressa. Um dos soldados tomou uma lança e o feriu em seu lado, e saiu sangue e água. Ele já estava morto, havia algum tempo, e o sangue tinha coagulado. O sangue e o soro. Que significa isso? Para mim, há só uma explicação adequada. Ele tinha morrido literalmente de coração partido. Por quê? Porque ficou com medo da morte? Não. Porque os pecados da raça humana estavam sobre ele. Porque Deus o fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. Porque a sua alma foi feita uma oferta pelo pecado. Porque ele estava sorvendo a taça da ira de Deus em nosso lugar. Ele não desmaiou apenas, não perdeu temporariamente a consciência. O soldado provou isso uma vez por todas ao ferir o seu lado com a sua lança, de modo que o sangue e a água foram vistos. São uma prova histórica, peça de evidência no tribunal. Essa foi uma morte real. E ele foi sepultado, depois ressuscitou e o túmulo ficou vazio. Por isso os apóstolos continuaram a testificar estas coisas. E eles se lembraram de que, após a sua ressurreição, ele tinha aparecido entre eles no cenáculo, enchendo-os de assombro. Ele os repreendera e lhes explicara as Escrituras. Na tarde do dia em que o nosso Senhor ressuscitou dos mortos, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. Estavam em péssimas condições, porque aquele que eles esperavam que fosse o Salvador tinha morrido em fraqueza numa cruz. Então, um estranho se juntou a eles e perguntou: que há com vocês? Por que esse abatimento? Do que vocês estavam falando? Eles olharam espantados para o estranho e perguntaram: você não soube? Soube o quê? E Lucas nos diz que eles responderam: ao que dizem respeito a Jesus Nazareno,
que foi varão profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Lucas 24, versos 19 a 24. E o estranho tinha olhado para eles e tinha dito: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E Lucas acrescenta: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Versículo 25 a 27. E mais tarde os dois discípulos disseram: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Mas o Senhor os tinha repreendido por sua cegueira e por sua falta de entendimento. 40 dias depois, quando os seguidores do nosso Senhor estavam com ele no Monte das Oliveiras, disse-lhes que permanecessem em Jerusalém até receberem poder. Atos 1, verso 8. Contudo, então, subitamente, enquanto ainda lhes falava, eles o viram subir, e ele desapareceu numa nuvem. 10 dias depois, o Espírito Santo veio a eles, e foram cheios do prometido poder. Assim como no capítulo 2 de Atos, assim também aqui em Atos capítulo 5, os apóstolos dizem: vocês não percebem nem entendem que estes fatos dos quais damos testemunhos provam quem ele é? Eles são cumprimento das profecias antigas. Voltem a ler as suas escrituras. Vocês não nos podem entender. Vocês dizem que somos iletrados e indoutos e que vocês estão perfeitamente certos. Então, como explicam isto? Ele é a única explicação. Nós somos testemunha dos fatos e eventos objetivos. Somos testemunhas vivas do poder e da veracidade destas coisas, e é por isso que não podemos aceitar o seu pedido. É por isso que nos propomos continuar pregando. Portanto, a minha pergunta simples é esta: estes fatos, estes eventos históricos dos quais eu os estive lembrando, que significam para você? Você precisa chegar a uma decisão sobre eles. Você não pode descartar-se deles. Eles são a única explicação da origem e da continuidade da igreja cristã. A mensagem cristã é isto. Somente isto explica os santos dos séculos e o poder dinâmico do evangelho. Você uma vez refletiu sobre isto? Você não consegue enxergar a loucura, a cegueira, o preconceito dos membros deste grande sinédrio? Encare os fatos e peça a Deus que, por seu Espírito, remova o seu preconceito e lhe dê nova vida, novo entendimento, novo poder, e que faça de você uma testemunha viva da verdade destas coisas e das maravilhas da sua graça.